Meu nome é Luiz Roberto Oliveira. O nosso grupo escolheu o tema de pesquisa do preço da cesta básica e eu irei iniciar a apresentação. Primeiramente, é importante destacar que a cesta básica é um importante indicador utilizado para comparar o custo da alimentação e as variações de preços dos produtos essenciais consumidos pela população brasileira. Foi criada em 1908 durante o governo de Getúlio Vargas. Ela passou a representar um conjunto de alimentos considerados indispensáveis para suprir as necessidades básicas de uma pessoa ao longo de um mês. Atualmente, a composição mais utilizada é a definida pelo DIEESE, que considera as principais características de consumos de diferentes regiões do país. No trabalho, foi feita uma análise da evolução dos preços dos produtos que compõem uma cesta básica ao longo do período de 3 meses. A coleta de preços foi feita no supermercado Carrefour, em Campinas, de forma semanal, da primeira semana de maio à primeira semana de julho. Com base nos dados coletados, foram elaboradas tabelas e gráficos para acompanhar a evolução do preço dos produtos, calcular a inflação média da cesta e comparar com a inflação oficial. Dessa forma, o trabalho busca compreender o comportamento dos preços dos alimentos ao longo do período analisado, avaliar seus impactos sobre o custo da alimentação e o poder de compra da população. Oi, sou Matheus Toledo, RA 23060, e eu fiz CPP Script vinculado a uma planilha de Google Sheets, em que a gente consegue fazer uma gestão de duração dos preços da cesta básica dos alimentos para esse projeto. Em que a gente cadastrou por aqui, nesse botão lateral, nesse painel de controle, 3 mercados, né, o Dalben, Carrefour e Santa Rita. Também poderíamos excluir alguns outros mercados, por esse segundo botão, logo embaixo em vermelho, excluir loja, e também acrescentar alimentos, em que a gente começou com um escopo um pouco menor de alimentos, mas no decorrer das semanas, a gente foi aumentando, então a gente foi cadastrando os alimentos por aqui. Aí ele foi cadastrando nos 3 mercados. No caso, por exemplo, Dalben, a gente seleciona um mês, que ele vai de maio, junho e julho, semanas 1 a 4, e alimento, todos os alimentos que a gente foi acrescentando. Então, por exemplo, farinha de trigo, em quilo, e aí aqui a gente, logo embaixo, a gente seta o valor que a gente anotou. E em salvar preço. Então, cada botão aqui, Dalben, Carrefour e Santa Rita, nada mais é do que ele manda para uma planilha. Então, no caso, aqui, por exemplo, no Dalben, temos o mês de maio a junho, semana 1 a 4, e os alimentos, né? Leite integral até maçã. E aqui os preços que a gente foi anotando no decorrer das semanas. Então, no final, a gente tirou um gráfico com essa variação. Então, assim, foi melhor para a gente se organizar para realizar esse projeto. Professor, tudo bem? Eu sou o Lucas Henrique Gutierrez e eu vou falar um pouco do gasto mensal, que seria fazer as compras em cada supermercado que a gente escolheu, né? E o gráfico que mostra, a gente ter uma melhor visualização da variação dos preços de cada supermercado, né? Bom, então, os 3 supermercados, né, que a gente escolheu, Dalben, Carrefour e Santa Rita. O Dalben e o Carrefour são duas redes grandes de supermercado, né? E especificamente esses 2 supermercados foram analisados na cidade de Campinas. E o Santa Rita é um supermercado de bairro, né? Uma lojinha de bairro aqui em Limeira. Ele fica entre FT e FCA. Não sei se o senhor já passou ali alguma vez, mas enfim. Daí no Dalben e no Carrefour os preços foram coletados através do site. E no Santa Rita foi do modo antigo mesmo, indo na loja, anotando os preços, vendo a variação. Até por isso é que no Santa Rita as medições foram de 15 em 15 dias, né? Porque teve a greve e às vezes é mais difícil ir num supermercado presencialmente do que você entrar no site para ver, né? Até porque o Santa Rita acho que ele fecha às 7 da noite, né? E geralmente esses supermercados assim funcionam de feriado, fica aberto até de noite, então isso acaba interferindo um pouco na medição. Mas de qualquer forma a gente tentou fazer uma análise maior do que apenas uma vez por mês, né? Para conseguir ter ter um gráfico e uma variação
mas precisa da variação dos preços, né? Aqui basicamente é o gráfico, né? Vou dar um zoom, onde aqui no o azul seria o Dalbem, o laranja o Carrefour e o verde o Santa Rita, né? Então, nossas medições começaram na primeira semana de maio e foram até a primeira semana de julho, né? Então, foram 2 meses e uma semana. A gente pode ver que no supermercado Dalbem, né, foi basicamente onde teve os maiores valores, né? Apesar de no começo o Santa Rita ter sido um pouco mais caro. Basicamente ele começou com R$ 155, né? Isso seria em cada semana. Qual que foi o valor da cesta básica, né? Então, se a gente tivesse que comprar todos aqueles produtos, qual que seria o valor a cada semana? Então, nessa primeira semana de maio, por exemplo, se eu fosse comprar todos aqueles itens no Dalbem, custaria R$ 155, né? Ele teve um pico aqui de 162 e depois terminou com uns 155, mais ou menos, de novo, né? O Carrefour, ele foi, que apresentou os menores preços, né? Ele começou aqui com 132, ele teve um pico de 150 e depois ele terminou com 139 ali, mais ou menos, né? E o Santa Rita, ele foi o que apresentou a maior queda, né? Apesar de no começo ele ter um alto custo para fazer a compra da cesta básica, no final o custo dele era o menor. Isso provavelmente pode ser, às vezes, por causa de ter muito vegetal, às vezes é por época também, né? No Santa Rita, por exemplo, teve épocas, não agora, né? Mas porque eu costumo ir lá bastante para fazer a compra, porque fica perto aqui de onde eu moro em Limeiro. Teve vezes que o quilo da batata tava R$ 3, né? Ele tava mais caro nessas medições, né? Tava ó, por volta de 8, enfim. Mas são coisas que variam muito. Até mesmo o café. O café tava em promoção, ele tava saindo por 25, geralmente. Apesar de que no Carrefour tava barato também, mas acho que o normal de você encontrar meio quilo de café é por volta de R$ 32, né? Dependendo do supermercado. Então essas coisas também acabam tendo uma oscilação. E dá para ver que no Dalben, apesar desse aumento, ele é bem linear, assim, né? Ele é quase, entre muitas aspas, como se fosse uma linha reta, né? E esses outros dois, eles têm uma variação maior. Isso acaba influenciando também nessa variação dos preços, né? Basicamente, essa é a análise do gráfico e qual seria o valor comprar a cesta básica em cada supermercado, né? Nessas semanas dos meses, né? Bom, e dando continuidade, meu nome é João Vitor e eu vou falar um pouco sobre a quantidade de horas de trabalho que são necessárias para a gente comprar de fato essa cesta básica em cada um dos 3 supermercados que nós analisamos, em cada um desses 3 meses analisados. Então, a metodologia que nós utilizamos aqui para calcular a quantidade de horas de trabalho necessárias foi a mesma que utilizamos na pesquisa, que foi a metodologia Diese. Montamos uma fórmula que foi o valor mensal da cesta básica dividida pelo salário mínimo e depois multiplicado por 220. Com isso, a gente tem a quantidade de horas necessárias. O 220 da nossa fórmula representa a quantidade de horas de trabalho de uma jornada mensal, considerando, é claro, as 44 horas semanais previstas na CLT. O salário mínimo vigente de 2026 é o valor de R$ 1.621 e geralmente, de forma anual, no meio de cada ano, acontece o reajuste, mas nesse ano de 2026 não aconteceu, então a gente considera esse mesmo valor de R$ 1.621 válido para o mês de maio, junho e julho. O gasto mensal de cada mercado foi calculado a partir da média dos valores semanais coletados, com exceção do Santa Rita, que a coleta foi quinzenal. Uma outra exceção é para o mês de julho, que a gente considera valor parcial, porque a gente só conseguiu coletar nessa primeira semana, tendo em vista que o mês ainda não finalizou. Por isso que eu marquei em asterisco aqui no gráfico. Bom, e observando o gráfico, a gente tem separado por cores. Em azul, o mercado Dalben, em laranja, o Carrefour, e em verde, o Santa Rita. No mês de maio, a gente percebe que a quantidade de horas necessária foi 21,2 horas para o Dalben, 19 horas para o Carrefour e 21,4 para o Santa Rita. No mês de junho, 21,8 para o Dalben, 19,4 para o Carrefour, 20,3 para o Santa Rita. No mês de julho, 21 horas para o Dalben, 18,9 para o Carrefour e 18,7 para o Santa Rita. De cara, a gente já consegue perceber que o Dalben se manteve de forma constante como aquele supermercado que exigiu maior carga horária de trabalho para comprar a cesta. O Carrefour, de forma oposta, se manteve bem como o que exigiu menor carga horária para comprar a cesta.
E o Santa Rita, ele variou bastante. Então, ele começou exigindo tanto quanto o Dalben, mas ele finalizou em julho exigindo bem um valor, uma quantidade de horas bem menor, assim como o Carrefour. Com isso, a gente tem esses dados mostrando que na prática, todos os supermercados basicamente vão depender de pelo menos 18 a 22 horas de trabalho mensalmente para realizar a compra de uma cesta básica. Então, no geral, a gente pode considerar mais ou menos 3 dias inteiros de trabalho para a compra de uma cesta básica, que, como o nome diz, são alimentos básicos para garantir o mínimo de dignidade alimentar para a pessoa. Então, a gente pode reparar também que a variação, que de primeira vista pode parecer inofensiva, no final das contas interfere muito, porque são literalmente horas de trabalho e horas de vida que vão ser necessárias para adquirir o valor da cesta básica inteira. Olá, meu nome é Thiago Coelho. Agora eu vou apresentar um pouco sobre os dados e uma discussão que foi levantada com base nos preços que a gente veio tratando durante todas essas semanas. Bom, basicamente esse trabalho foi realizado uma pesquisa sobre a evolução e a flutuação dos preços da cesta básica entre maio e julho desse ano. O objetivo foi analisar a variação dos preços dos principais componentes dessa cesta e comparar eles em diversos supermercados e avaliar os impactos que essa mudança de preço pode causar para a população no geral. Durante a pesquisa, foram coletados semanalmente os preços de produtos como arroz, feijão, café, óleo, açúcar e tomate, além de outros itens essenciais para a cesta básica, e os dados foram obtidos nos supermercados Carrefour, Dalben, Santa Rita, o que permitiu comparar os valores de diversos estabelecimentos individualmente. Os resultados mostram que o Dalben foi o supermercado que apresentou os maiores custos para adquirir a cesta básica no período analisado, e o Carrefour é o que manteve os menores preços no maior intervalo de tempo. E o Santa Rita, o outro estabelecimento analisado, basicamente é o que apresentou maior flutuação, mas ao final do período analisado é o que teve os menores preços levantados. Bom, entre os produtos analisados, o feijão, o café, o tomate e a batata foram que apresentaram maior flutuação no seu preço, o que teve impacto direto na cesta básica, e essas variações dependem de diversos fatores econômicos e de questão de oferta e demanda, como a sazonalidade, a disposição do produto no mercado, o clima, se ele está propenso ou não para a colheita, por exemplo, desses produtos. Também foi calculado as horas que um trabalhador precisaria trabalhar, levando o salário mínimo em conta, para que conseguisse comprar esses itens da cesta básica. E foi chegado no consenso que entre 18 e 22 horas era o necessário para ele conseguir adquirir todos esses itens. Com isso, a gente chega à conclusão que as flutuações, as variações dos preços dos produtos na cesta básica, mesmo que de maneira individual, impactam de maneira bem direta no valor da cesta básica, o que tende a deixar de maneira mais complicada a aquisição desses produtos para famílias que vivem a partir de uma renda mínima. Siempre lo mismo yo de matar. Yo no sé nada. Estamos en la